Vocês já ouviram falar das 4 princípios de osteopatia? Este vídeo será só para falar da nossa opinião sobre as mesmas. Então, os 4 princípios da osteopatia são: a estrutura governa a função, o corpo como um todo, a lei da artéria e o princípio da autocura. Os princípios estão ligeiramente atualizados. Nós sabemos que são mais do que inicialmente falámos. A primeira de todas, a estrutura governa a função, de certa forma é verdade. Se tivermos, por exemplo, uma lesão como a ruptura do bíceps, é muito provável nós não conseguimos fazer nem a flexão, nem a supinação do braço. No entanto, a própria função também determina a estrutura. Se nós tivermos um movimento repetido todos os dias, como por exemplo um movimento de rotação externa, é muito provável começarmos a formar uma tendinopatia da supraespinhosa e possivelmente uma calcificação. O que é que isto implica? Implica que isto é um elemento de complementar. Tanto a estrutura pode influenciar a função, como a própria função vai influenciar a estrutura. O segundo passo é o corpo como um todo. Este é o princípio mais utilizado. O músculo não é apenas um músculo. O músculo é a sua componente, a componente tendinosa, a componente ligamentar, é a componente neurológica que dá não só a capacidade proprioceptiva, mas também a capacidade contrátil do próprio tecido, é a componente endócrina, seja ela, por exemplo, a insulina que entra dentro que se liga às células do músculo e que permite a entrada da glicose, como por exemplo a testosterona que influencia a hiperplasia do músculo. Este é o princípio mais utilizado da osteopatia. O terceiro é a lei da artéria. A lei da artéria argumenta que em qualquer sítio onde haja suporte sanguíneo existe a capacidade de recuperar esse tecido. Nós sabemos que não é bem assim. Porquê? Porque tecidos como um tendão são avasculares, e como os meniscos, por exemplo, e algumas porções dos ligamentos. Mas estes tecidos têm capacidade de melhorar, têm capacidade de regenerar. Como? Através, por exemplo, de sistemas de difusão simplificada. No caso de um tendão, para recuperarmos o mesmo, temos de fazer movimento, permitindo a entrada de recursos de forma externa para dentro das células do tendão. No caso do menisco, temos um sistema que é o whipping mechanism, um sistema de chuva. Como? Através da contração muscular, temos a membrana sinovial a libertar o líquido sinovial que depois vai alimentar o menisco. Não é necessariamente o sítio onde existe uma artéria ou, por exemplo, um capilar, mas onde haja a possibilidade de entrar líquido, onde haja a capacidade de entrar recursos. Como? Normalmente através do movimento. A quarta lei é o princípio da autocura. Este é um princípio complexo. Porquê? Sim, o corpo tem a capacidade de recuperar. No entanto, não consegue recuperar tudo. Depende dos recursos, depende da saúde da pessoa. Se estivermos na presença, por exemplo, de um tumor, se ele não estiver afetado, o nosso sistema imunitário tem a capacidade de destruir. No entanto, sabemos que patologias como o cancro conseguem desviar-se, conseguem se esconder do nosso sistema imunitário e ir evoluindo. Ou, alternativamente, muitas doenças do sistema autoimune vêm a partir do sistema imunitário e não dá para recuperar. É preciso ajuda de fora. Como? Através de imunossupressores. Portanto, sim, o corpo tem a capacidade de autocura, no entanto, este deve estar equilibrada, deve estar regularizada. Pode ser necessário ajuda de fora, pode ser necessário suporte, seja ele medicamentoso, pode ser ele a nível de médico, ou de origem cirúrgica, ou pode ser, por exemplo, através de exercício, pode ser através de hábitos. Aqui é necessário perceber exatamente onde é que está o problema e perceber como é que nós vamos chegar lá para tentar provocar cura. E esta é a nossa opinião dos princípios de osteopatia. Eu gostaria de saber a vossa opinião. Por favor, façam os comentários, partilhem e deem-nos a vossa visão de como é que é a osteopatia, como é que são os princípios de osteopatia e como é que eles se afetam a saúde do corpo. Obrigado e até à próxima.